Eu sei que você não aguenta mais essa sensação de esgotamento mental. Você se sente impotente, incapaz e infeliz. Nesse vídeo você vai entender que não é culpa sua. Existe uma certa crença no mundo que nos trouxe até aqui que levaram você a acreditar que existe uma garantia de resultado. Quem nunca ouviu, faça uma faculdade que você terá um bom emprego, ou trabalhe com o que você ama e não terá que trabalhar mais. Deve ser uma das maiores mentiras que eu também acreditei, mas aqui você vai descobrir a verdade e o poder de tomar o controle da sua vida. Então, o que acontece? Isso é um fundamento que foi compartilhado e difundido em nosso meio, por assim dizer, e esse fundamento ele não tem uma verdade por trás disso. É claro, você tem uma faculdade e a faculdade ela é um caminho para se tomar, ela é uma das possibilidades que a gente pode ter, mas ela não é garantia, certo? Você não tem uma garantia, você se formou, você vai ter um emprego bom, vai ganhar bem, isso não necessariamente se faz presente na realidade. E o mesmo, né? Trabalhar com o que você ama. Terão dias que você não vai querer fazer as coisas ali. Por mais que você goste, por mais que você ame o seu trabalho, vão existir dias que você vai acordar desanimado, você vai acordar sem vontade de fazer aquilo que você fala, por que eu estou sem vontade se eu amo fazer isso aqui? Né? Então, isso houve, né, uma geração ali, uma influência da geração anterior para a geração atual, para a geração que hoje, né, a maioria ali do mercado de trabalho entre os 25, 35 anos. Então, houve essa influência da geração anterior na geração atual. E essa influência é porque, para a geração anterior, você ter um curso superior era uma garantia. Era isso que eles viam, era isso que estava presente naquele momento. Então, foi adotado um certo padrão para aquelas pessoas de que, se você escolhesse fazer aquilo ali, você provavelmente teria um caminho seguro, por assim dizer, um caminho certeiro, não seguro, mas certeiro, digamos assim. E não é o caso, a gente sabe disso, né? Então, isso a gente pode colocar aí há 60 anos atrás, ou até mais, né? 80 anos atrás. E o que acontecia no passado, então? O que as pessoas faziam, né, de fato? O que elas tinham de opção, por exemplo, se elas não conseguissem fazer um curso superior, se elas não tinham muitas maneiras de escolher o que elas quiserem fazer, escolher o que elas buscam, que elas tinham vontade de fazer, por assim dizer. Elas simplesmente aprendiam a trabalhar com o que elas faziam, né? Elas aprendiam a amar o que elas faziam. Ao invés de começar gostando, começar já apaixonado, não, elas desenvolviam aquilo ali, desenvolviam aquele amor, de fato, pro trabalho que elas exerciam, certo? Então, era muito comum isso há muitos anos atrás, só que hoje você tem um leque de opções. E isso, de uma certa forma, é um gerador de ansiedade, né? Então, você tinha que aprender a amar o seu trabalho, né? Por conta das poucas opções. E o que levava a pessoa a escolher aquilo? Muito era a realidade que ela estava inserida, né? Ela estava inserida numa realidade onde você tinha ali empresas de amigos, ou a empresa da família, ou a empresa de algum conhecido, e a partir daquele momento você olhava para aquilo ali e falava, esse aqui é um caminho mais fácil, esse aqui é um caminho mais seguro, não necessariamente o mais simples, mas era um caminho que teoricamente ele teria talvez uma facilidade maior, por assim dizer, mas não necessariamente uma facilidade pura, digamos assim, né? Vão ter as dificuldades, você vai ter que aprender, você vai ter que correr atrás, né? Então, a ideia era permanecer naquele lugar, permanecer naquele trabalho e insistir, fazer aquilo ali, de fato, que você se propôs a fazer, né? Hoje, o que acontece? Escolher se tornou mais difícil. Você tem uma possibilidades, um universo de possibilidades e você não consegue escolher. Quem não conhece uma pessoa que já trocou de curso, sei lá, 4 vezes, 5 vezes, e às vezes até hoje não encontrou um lugar ali para ficar, não resolveu insistir, digamos assim, ficou trocando de curso várias vezes, né? E gastou muito tempo para tomar aquelas decisões. E aí quando percebe, já passou um tempão e já não consegue mais ali ter uma consistência nas decisões que tomou já. Então, o que acontece? Isso aumenta muito a sobrecarga da pessoa, porque ela não consegue se decidir, ela tem uma bagagem ali de vários processos que ela não conseguiu finalizar, e a partir desse momento, ela começa a se sentir pressionada, ela começa a se sentir com uma sobrecarga mental, porque
naquele momento ali que ela desistiu de vários cursos, ela está procurando o que ela ama, ela não se encontrou ainda. Como ela está procurando o que ela ama, ela gasta muita energia procurando esse amor e no final ela não gastou energia na insistência ali de terminar o que ela começou. De fato, se ela de alguma maneira escolheu aquilo ali com base em alguma informação. Só que isso não é o que acontece hoje. As pessoas elas escolhem, colocam lá, marca várias opções e a que foi mais, digamos assim, a que deu certo, ela vai e escolhe aquela lá. Ah, não passei para esse vestibular aqui que eu queria, eu vou escolher esse aqui porque entrei na nota de corte. Isso acontece muito, né? Então, isso gera um sofrimento nas pessoas ali e que vai transferir para a vida adulta e vão começar a sentir os impactos, né? Então, o que vai acontecer? Vai passar tempo e a pessoa vai sentir que não evoluiu. Ela não consegue perceber isso, né? Ela não consegue ter uma percepção de evolução e, de fato, foi o que aconteceu. Ela não conseguiu evoluir, tá? Então, o que acontece com ela quando ela chega nesse ponto? Ela começa a ficar preocupada demais. Por quê? Ela já viu que perdeu um tempo muito grande em uma coisa que ela não conseguiu persistir. E aí começam a sentir realmente os verdadeiros impactos na vida da pessoa. Ela começa a ficar mais preocupada, ela começa, se ela, enfim, construir uma família, ela começa a ficar preocupada com o marido, com a esposa, com o filho, com os próprios familiares, com o próprio trabalho, né? Aí tem as contas da casa, a saúde da pessoa, ela começa a ficar preocupada com isso também. Então, são várias coisas para se preocupar e, ao mesmo tempo, nem um foco ali direto. E às vezes essa pessoa já está inserida no mercado de trabalho, então ela começa a trabalhar em excesso por conta dessas preocupações, né? E aí não consegue ter tempo para a família, não consegue tempo para poder se dedicar a alguma outra atividade, e isso começa a sobrecarregar a pessoa cada vez mais, né? Então, pessoal, aqui ela começa a se alimentar também de informações de guerra política, começa assim, ela sente que ela não está segura, né? A economia, então aquilo tudo ali começa a virar uma salada na cabeça da pessoa e ela não consegue lidar muito bem com isso. E aí começa, né, algumas válvulas de escape para alívios emocionais, né? Então, o que acontece com essa pessoa? Ela se refugia em vícios, ela se refugia no álcool, na bebida, na pornografia, nas telas, passa muito tempo nas telas, né? Então, ali ela não está resolvendo o problema, ela está adiando as resoluções, digamos assim. Então, ela foge da realidade para fingir que o problema não existe, né? E aí começam as crises de ansiedade generalizada, o estresse, o burnout, as fobias em si, crises de pânico e, eventualmente, até uma depressão. Inclusive, nesse canal aqui, eu tenho um vídeo que eu te mostro as causas que estão envolvidas no burnout, né, que está diretamente relacionado com o esgotamento mental. Eu também vou te mostrar ali, eu revelo para você como que você resolve isso. Depois de assistir esse vídeo aqui, vai lá descobrir. O link vai estar aqui na descrição. Então, pessoal, quanto mais tempo demora ela perceber isso, mais difícil vai ser o tratamento. Porque ela vai levar esse esgotamento mental por muito tempo. E aí, as causas desse esgotamento mental elas vão começar a ficar difundidas ali, no meio de um emaranhado de várias coisas. Então, fica difícil para ela perceber o que está acontecendo. E atualmente, hoje, as principais impactadas nisso tudo são as mulheres. Então, assim, elas têm que cuidar da casa, elas têm que cuidar dos filhos, elas têm que cuidar do marido, têm que cuidar do trabalho, dupla jornada, estudar, entender as coisas gerais que estão acontecendo ali, né? Então, isso acaba sobrecarregando a pessoa. Acaba sobrecarregando a pessoa com responsabilidades, né? E principalmente aí, as mães e as pessoas e as mulheres que trabalham fora, né? Isso acontece e elas se sentem pressionadas, né? E no inconsciente delas, por exemplo, nas mães, elas estão sentindo, e de fato isso é o sentimento que acontece, mesmo que elas não percebam isso, elas estão sentindo que elas estão abandonando os filhos ou as filhas que ela tem, né? Então, é como se eu estou indo trabalhar e estou abandonando meu filho, né? E inconscientemente, é isso que acontece, é o que ela sente. E por isso que a gente vê tantos casos ali de mulheres que estão estressadas, esgotadas emocionalmente
Muito por conta disso, porque elas não estão conseguindo lidar com tantas variáveis ao mesmo tempo e por conta desse inconsciente alimentado ali, porque ela está saindo do ninho, digamos assim, ela está saindo da casa, né, para ir para um outro lugar, né, sem um motivo aparente, né? Então elas estão pressionadas, né, e aí elas se sentem desamparadas. Os homens já são um pouco contrário, porque eles não procuram terapia. Então não dá muito bem para você entender se eles não estão sofrendo direito, né? O que eu acho que é equivocada essa informação. Os homens também sofrem, né? Mas eles têm uma natureza mais de aguentar mais pressão, né? Então, seja ela física, seja ela emocional, isso é uma natureza, isso é uma realidade. Não adianta negar isso, né? O homem ele tem esse porte maior. Então, isso torna o homem de uma certa maneira mais orgulhoso e aí por conta disso ele não procura ajuda. Então você, na hora de analisar os dados, pode ser que isso dá uma distorção nos fatos, né? Você não consegue perceber tanto que os homens estão procurando essa ajuda porque eles estão tentando lidar com isso sozinhos, né? E eventualmente isso não dá certo. Por quê? Quando ele resolve procurar ajuda, o negócio já espanou, né? Ele já está com uma crise muito intensa e ele não está conseguindo lidar com aquilo. Então, e aí acontece um negócio que a gente chama, né, de embotamento, né, a falta de clareza. Ele não consegue ter a clareza necessária para enxergar as possibilidades de sair daquela situação, né? Então, isso acontece, tá? E aí o fato deles serem orgulhosos e não procurarem ajuda, eles acham que eles estão sendo fracos. E o que no final das contas, ao procurar ajuda e ao admitir as suas limitações e fraquezas, você está sendo forte na realidade. E é claro, né, isso significa que você vai fazer alguma coisa e não vai ficar parado, tá bom? Então, pessoal, o que acontece? As pessoas e os homens e as mulheres também, às vezes, elas vão procurar ajuda só quando o impacto ele é materializado. Ele é visto efetivamente na vida da pessoa. E isso, de fato, é um critério para que a gente entenda que seja uma causa, né? Por exemplo, você está com ansiedade. Esse impacto precisa ser sentido na sua vida, por exemplo, né? Então, vamos supor que você, por conta da sua ansiedade, aconteceu uma demissão. Isso é um impacto direto na sua vida. Por conta da sua ansiedade ou do seu estresse, você chegou em casa e descontou na sua esposa, nos seus filhos ou no seu marido. Isso é um impacto direto. Então, quando você começa a sentir isso, você fala, eita, pera, vou precisar procurar ajuda. E isso já é um negócio complicado. Então, será que os sinais eles não apareceram antes, né? E aí começa. Quando você vai procurar ajuda ou quando você vai buscar alguma coisa, o que acontece? Você vai lá e fala a sua queixa. A queixa normalmente é o quê? Estou cansado de tudo, eu não aguento mais nada, eu não consigo mais dar conta das coisas, né? E aí, para entender isso, a gente precisa mergulhar na sua história. A gente precisa entender todas as nuances do seu dia, seja o começo da sua rotina até o final, né? O que você faz no final de semana também, para que a gente possa olhar para essa história e ver o que existe de anomalia, o que está fora do lugar ali. Por quê? Quando a gente olha o que está fora do lugar, às vezes basta um pequeno ajuste e você volta para os trilhos. E aí, quando você volta para os trilhos, você começa a ver os resultados já na primeira semana. Só que você sozinho não conseguiria ver isso por conta da falta de clareza. Você não consegue olhar para os cenários como um todo. Beleza? Então, assim, é isso que acontece, né? E uma outra coisa, né, que vocês podem fazer é perceber os sintomas, perceber os sinais. E quando você começa a fazer isso, você começa a falar, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso entender o que está acontecendo. E a partir disso, você começa a entender o seu papel de fato, entender o que você precisa fazer, né? E começa a mudar a sua realidade, para que você consiga sair desse esgotamento mental. Porque o que não dá para fazer é continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo e esperar que aconteça e tenha resultados diferentes. Isso não vai acontecer. Então, você começar a entender essa realidade para que você consiga mudar ela efetivamente com as suas ações é de vital importância. Então, é por isso que é importante você se entender e buscar esse conhecimento. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal para acompanhar mais conteúdos iguais a esse, que a gente mostra para você como é possível viver uma vida menos sobrecarregada com essas informações aí na sua mente, beleza? Um grande abraço.